foi dia de jogo treino na Toca da Raposa 2, time profissional contra o time sub-20. Foram times mesclados, pelo menos pelo que a gente acompanhou, das formações, muitas alterações ao longo da atividade. O time profissional da primeira atividade de 60 minutos fez 2-0 e depois, no segundo esboço de time, o profissional fez 5-0. No total, 7-0, time profissional contra o time sub-20, nesta atividade na Toca da Raposa 2. Repito, Leonardo Jardim mesclou o time, pelo menos é a impressão, a não ser que ele tenha feito aí várias mudanças já de cara. Mas, por exemplo, em um time tinha Matheus Pereira com Dudu e no outro tinha Gabigol com Caio Jorge. No primeiro que jogou tinha Gamarra com Fabrício Bruno. No outro teve aí o Jonathan Jesus. Em um determinado momento o Marlon até participou da atividade como um zagueiro. Então, observações feitas pelo técnico Leonardo Jardim nesse jogo treino e os gols. 3 do Gabigol, um deles de pênalti, um do Bolassi, um do William, um do Matheus Pereira e um do Caio Jorge. O Matheus Pereira estava neste primeiro time, o primeiro gol foi do Bolassi, depois do Matheus Pereira. Aí veio, na segunda equipe, um gol do William, um do Caio Jorge e 3 do Gabigol. Foram esses os marcadores. E um destaque ainda, o Léo Aragão, pegando um pênalti para o time profissional. Quem não participou da atividade, o Lautaro Dias, ainda vem fazendo aí trabalhos de reequilíbrio muscular, de fortalecimento. O Lautaro Dias, ele conviveu aí, a gente já falou sobre isso, né? Com dores no final da temporada passada, começou o ano sem estar 100% e agora o que definiu o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro? Deixa o jogador, enquanto ele não estiver 100%, ele não vai ser liberado para atuar. É o que definiu o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro e tudo isso com o consentimento de Leonardo Jardim. A comissão técnica do Português aprovou tudo. Então, foi assim o treinamento. Os times tiveram algumas alterações. Só para a gente passar aqui, o que começou a primeira parte teve Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Gamarra, Vidalba, o Wallace, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e Bolassi. Depois, esse time ainda teve a entrada do Kaique no lugar do Gamarra e o Murilo Hickman, que é do Sub-20, no lugar do Christian. Aí o segundo jogo teve Léo Aragão, o William, Jonathan Jesus, Marlon, Kaique, Romero, Lucas Silva, Eduardo, Marquinhos, Caio Jorge e Gabigol. Esse time teve aí o Rodriguinho entrando no lugar do Eduardo. Depois teve também o Lucas Silva dando lugar ao Eduardo e o Janderson entrando na vaga do Kaique. Foi quando o Marlon passou para a lateral. Então, foram essas as duas formações. Eu acho que é só uma mescla aí que fez o Leonardo Jardim nessa atividade. O Cruzeiro ainda vai definir a programação da próxima semana e das próximas semanas quanto a amistoso, porque é um desejo do Leonardo Jardim observar esse time em jogo mais firme, não apenas em um jogo treino contra o Sub-20, quando o nível fica bem abaixo, obviamente, por isso o placar de 7-0 nesta atividade. Então o Cruzeiro ainda vai confirmar amistoso ou amistosos na preparação, pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei então do Lautaro Dias, que não participou, e o jogo treino que teve aí a presença do Pedro Lourenço, acompanhando tudo na Toca da Raposa 2 desta atividade da equipe Sub-20. O domingo será de folga. Antes tinha um treinamento marcado para este domingo, mas a programação foi alterada até por causa desse jogo treino, uma atividade mais forte. Então, domingo de folga, o Cruzeiro ainda vai definir a programação da outra semana,
mas os atletas podem até ter um dia a mais de folga na próxima semana, por causa aí deste período também, e isso paga com alguns treinamentos mais para frente, até para a turma ter aí essa oportunidade neste momento de carnaval. E como o Cruzeiro não tem jogo, a gente até tinha comentado de uma programação bem extensa do Leonardo Jardim, mas ele aproveitou todos os dias de treinos na Toca para uma intensidade maior. E como teve o jogo treino, repito, folga neste domingo, vamos aguardar a programação do início da semana que vem. O Cruzeiro nesta preparação firme para ter uma pré-temporada de bom aproveitamento, pensando no começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Wanderson, atacante, hoje fez uma atividade física na Toca da Raposa 2, ele que foi contratado junto ao Internacional. Quando tiver a reapresentação na próxima semana, já vai treinar normalmente com o elenco, vinha jogando no Inter, então não será problema, não vai precisar de muito tempo fazendo condicionamento físico e etc. O Wanderson, que foi aí o reforço encontrado pelo Cruzeiro, a pedido do técnico Leonardo Jardim, pode atuar na esquerda, pode atuar também na direita, e ele vai ser aí uma opção que o Leonardo Jardim quer contar muito. Juan de Neno segue fazendo trabalhos ainda de fisioterapia, uma mescla, né, com preparação física. O jogador segue se recuperando muito bem da cirurgia que ele fez por causa de rompimento de ligamento cruzado do joelho em agosto do ano passado.